pós-coffee break e apresentação de posters. E eu novamente aqui nessa segunda sessão de trabalhos orais, gostaria de agradecer a comissão organizadora das semanas, que estiveram demais aqui. E todos que direto ou indiretamente participaram, né, da construção desse evento coletivo. E novamente agradecendo em especial nessas sessões o nosso comitê científico, que trabalhou aí com muita responsabilidade, afinco, inclusive durante as férias, para trazer e possibilitar a gente estar aqui agora. Muito obrigado pelo convite. Dando continuidade às apresentações, e de novo parabenizando o pessoal que está com as apresentações orais, que foram consideradas pelo Comitê Científico as melhores, certo? E garantem certificado, menção honrosa em nome da professora Cecília. E a gente dá continuidade com o trabalho dos triângulos para o círculo e do círculo para as funções, um pouco de trigonometria e GeoGebra apresentado pelo professor Rogério. Alô pessoal, muito bom dia a todos e a todas. A gente vai então apresentar o nosso trabalho, cujo título é esse. Esse trabalho nosso foi apresentado e colocado aqui na CEMAT. Ele na verdade ele é um recorte de um projeto maior. Existe um projeto agora em curso aqui na Universidade Federal de Berlândia, que é um projeto de extensão feito em parceria com a ProEx, dos quais estão na gerência desse programa aqui a professora Gisele, a professora Agostini, mais a professora Érica, eu, mais dois, ali o Matheus, mais outro Matheus. Então a gente está trabalhando nesse projeto desde março, né? Desde março. Esse projeto começou em março e vai se estender agora até o final do ano. Esse projeto então, ele era composto e é composto por 8 oficinas. Essas 8 oficinas são todas dedicadas ao GeoGebra, projeto Resolução de Problemas com o GeoGebra. Então essas 8 oficinas, a gente preparou essas oficinas, o nosso público-alvo para participar desse projeto eram estudantes da graduação, mestrandos, ou seja, futuros professores e professores dos mais diferentes níveis. A gente tinha para esse projeto, eram 100 vagas, divididos em 2 turmas de 50 alunos cada. A princípio, a gente ficou até um pouco receoso se essas 100 vagas seriam preenchidas, porque eram 100 vagas, não é pouca vaga. Aconteceu, o nível que a gente exigia para se inscrever nessas oficinas, nesse projeto, nível de conhecimento de GeoGebra, era nenhum. Então você que não tinha nenhum conhecimento de GeoGebra, pouco conhecimento intermediário e avançado, todos poderiam se inscrever nesse projeto. Aconteceu que, ao final dessas inscrições, a gente teve mais de 380 inscrições. E esses 100 alunos selecionados, 100 cursistas selecionados para participar dessas oficinas, selecionado por ordem de inscrição. A gente teve cursistas de praticamente todos os estados do Brasil. E além disso, dentre esses 100, cursistas de 4 países diferentes. Bom, isso significa logo dizer que essas oficinas eram aplicadas online, tá? Então, eu estou colocando esses dados para vocês antes de entrar na nossa apresentação propriamente dita, para vocês terem uma noção da importância do GeoGebra, como o GeoGebra é solicitado, como ele é requisitado, como as pessoas têm interesse em estudar GeoGebra. Então, infelizmente, nesse nosso projeto, que vai terminar agora no final do ano, muita gente que se inscreveu não pôde participar. Bem, então como eu disse a vocês, nós tínhamos 8 oficinas nesse projeto e esse trabalho aqui retrata uma delas, que tem esse mesmo título também. Ou seja, a gente vai trabalhar com um círculo trigonométrico. Eu vou pedir licença a vocês, eu vou me sentar ali para manusear um pouco e mostrar para vocês o que a gente fez dentro dessa oficina com os cursistas. Fez nessa e nas outras era tudo semelhante, tá pessoal? Então eram 8 oficinas, a gente vai retratar uma delas, isso aqui. Licença, vamos lá.
vou entrar aqui no GeoGebra 5, ok? Então, isso que vocês veem na tela é a oficina já encerrada, é a oficina terminada. Então, quando a gente foi para apresentar essa oficina para os cursistas, o nosso tempo hábil de apresentação era de 1h30, 1h40. Então, o que a gente fez? Isso aqui, como eu disse para vocês, é o final, é a oficina pronta. A gente saiu do zero, de telas brancas do GeoGebra, e o que vocês têm aqui do lado aqui, ó, é uma janela de visualização, e aqui uma outra janela de visualização, que é um recurso que o GeoGebra oferece, que é trabalhar com duas janelas simultâneas, de forma que elas se comunicam dinamicamente. Então, a gente utilizou essa janela aqui do lado esquerdo para desenhar o círculo propriamente dito, e a janela do lado direito para desenhar as três funções, os três gráficos das funções. Então estão aqui os três, parece que tem um, mas tem três aí. Os gráficos estão aí. Uma preocupação que a gente teve para realizar essas oficinas, para idealizar essas oficinas, a preocupação principal era com a didática. A gente procurou desenvolver, fazer essa construção preocupado com didática. Com uma didática operacional, o que significa dizer... primeiramente eu queria falar para vocês qual que é, tipo assim, o objetivo do cursista que está participando de uma oficina como essa e das outras todas. Primeiro, como eu disse para vocês, o nosso público eram professores e futuros professores. Então, à medida que eles participam dessa oficina, eles vão aprender inúmeras ferramentas do GeoGebra que estão aqui embutidas, por exemplo, nessa oficina e em todas as outras. Então, à medida que ele aprende essas ferramentas, o uso dessas ferramentas, ele vai poder ensinar isso para os seus alunos também. E à medida que os alunos vão aprendendo GeoGebra, é claro que não se abre uma janela de possibilidades, se abre um portal de possibilidades para o ensino e aprendizagem de matemática. Então, esse era um dos objetivos. E o professor também, aprendendo a fazer essa construção, ele pode fazer aqui adaptações e depois, quando ele for lá dar aula para os seus alunos, ele pode usar essa construção para o ensino e o estudo introdutório dessas funções seno, cosseno e tangente, que a gente sabe que lá no ensino médio isso dá muito problema, o pessoal tem muita dificuldade. Então a ideia nossa aqui é facilitar esse estudo, trazer essa construção como uma ferramenta para que o professor também, além de ensinar o GeoGebra para os seus alunos, pudesse usar essa construção com adaptações que ele vai poder fazer aqui e adequar ao seu ensino que ele pretende colocar para os seus alunos. Então a ideia era essa. Bem, então eu estava falando aqui de didática, né? Didática operacional. Essa didática operacional vem no sentido de um aluno que for aprender esses conceitos introdutórios sobre as funções seno, cosseno e tangente. Quando olhar para essa construção aqui, facilmente, intuitivamente, ele consiga trabalhar aqui e fazer o seu estudo. Então, por exemplo, se ele quer fazer um estudo aqui de seno, cosseno e tangente em um determinado ângulo, a gente tem aqui o controle deslizante, onde ele pode facilmente escolher o ângulo com o qual ele quer trabalhar e analisar essas três funções, ok? Então isso é fácil, intuitivo, essa é uma didática operacional. Se ele quer ver o gráfico do cosseno, está aqui o gráfico do cosseno. Intuitivamente, ele já bota na cabeça dele que você quer ver o gráfico da tangente, basta clicar aqui e você tem o gráfico da tangente relativo a este ângulo. Importante observar isso, característica do GeoGebra, uma das principais, é a forma dinâmica como essas construções são feitas. Então, à medida que você muda o ângulo, você tem as funções sendo plotadas aqui, em cada ponto. Isso normal, isso é de um círculo trigonométrico. E aí ele vai querer ver o cosseno, ele vem ver aqui e tal. Se ele quiser saber os valores do seno e cosseno, facilmente, seno, cosseno e tangente, facilmente ele pode vir aqui nessas caixas aqui, que na verdade são botões, onde você tem o ângulo e o valor do seno, do cosseno e da tangente para cada um desses ângulos. Então isso tudo foi coisa que a gente pensou, são facilidades operacionais. E a gente pensou também numa didática visual, que aparentemente pode ser de pouca importância, mas tudo que você facilita para o aluno, isso no final somado
vai dar um ganho de produtividade e aprendizagem para o aluno. Então tem certas coisas aqui que parecem um pouco bobas, mas, por exemplo, a gente coloca cores aqui, né? Então você tem o cosseno de azul, o seno de verde e a tangente de laranja. Aí se você tem um aluno aqui, ele está olhando para essa tela, ele vê o cosseno. Ah, o cosseno é aquele pauzinho azul lá, né? Ah, tá, mas qual que é o cosseno aqui? Ah, deve ser esse pauzinho azul aqui também, não deve? Lógico, isso pela lógica das coisas. Então isso é uma forma de, meio bobo, mas é uma forma de facilitar o estudo também para quem está introduzindo-se nesse estudo, lá os aluninhos lá de trás, que estão iniciando nesse estudo. Um outro fato também que vocês podem talvez observar em vários círculos por aí, vocês não vão ver essas setas aqui. Esses segmentos geralmente são segmentos simples, e a gente colocou os segmentos orientados. E essas setas servem como mais uma forma facilitadora do aluno que estiver estudando por aqui visualizar de forma ainda mais fácil os sinais do seno, cosseno e tangente, sinal negativo e positivo. Ok? Outra coisa também de uma didática visual, essa linha aqui, por exemplo, tracejada em cinza, significa que ela tem menos importância. Sim, não tem importância absolutamente nenhuma para a operacionalidade dessa construção. Porém, isso aqui lembra a quem estiver estudando isso aqui, que o seno e o cosseno são projeção desse ponteiro aqui nos eixos Y e X, respectivamente. Então, para todo lado que você andar aqui, essa linha aqui, ela vai estar sendo a projeção do ponteiro aqui no eixo Y. Então, esse é mais um facilitador visual. Tem outras coisas aqui também, por exemplo, essa linha cinza aqui, ó. Essa linha cinza aqui, isso aqui é um seno, no caso é um cosseno. É um cosseno raiz. É um cosseno com amplitude 1, com um ângulo de fase igual a 0. É aquele cosseno, um cosseno de teta, é o cosseno desse ângulo aqui. Então, existem alunos que talvez, vai olhar e vai dizer assim, como pode esse ponteiro girando em círculo fazer uma função como essa? Então a gente pega a função, coloca aqui um seno, um cosseno, um seno, uma tangente, todos têm essa função cinza. Você pega e coloca um cosseno raiz aqui, aquele cosseno mesmo, e quando você colocar o negócio para andar, o aluno vai poder ver que a função representativa deste movimento de giro aqui é exatamente a função seno, a função cosseno e a função tangente. Bom, pessoal, o nosso tempo vai acabando. Eu vou abrir para algum questionamento de vocês sobre este trabalho. Deixa eu aproveitar o tempo que tem. Deixa eu falar para vocês. Caso alguém tenha interesse em conhecer mais sobre isso, esse trabalho está lá no repositório da CEMAT. Vocês podem ir lá baixar. Quem baixar esse trabalho, lá está muito resumido, mas vocês vão encontrar lá 3 links no trabalho. Tem 3 links lá. Um deles leva vocês a um roteiro, onde vai estar passo a passo para vocês saírem do nada, sair de uma tela branca de GeoGebra e chegar nisso daqui. Inclusive com figuras ilustrativas. Então todo mundo que pegar aquilo lá é receita de bolo, vai poder ir. Tem um link lá. Quem preferir algo mais explicativo, tem um link também que leva para a oficina que foi gravada da primeira turma. Então tem lá, 1 hora e pouco, 2 horas lá, tem essa oficina toda também partindo do zero para vocês chegarem nisso daqui. Então todos podem ver lá e ter acesso. E para quem quiser pegar isso pronto, está lá numa espécie de repositório do GeoGebra, lá no geogebra.org, e para vocês localizarem facilmente, tem um link também no trabalho. Clica lá no link e vai levar vocês direto lá para o geogebra.org, onde vocês vão encontrar isso aqui já pronto. Ok, pessoal? Bom, então vamos lá para perguntas. Obrigado, Rogério. Agradecemos ele. Questionamentos, não questionários? Só para tirar minha dúvida, porque como eu estou passando um pouquinho rápido, a escala está em 2π, né? É 3.14. Aqui, na verdade, a gente colocou esse aqui até 6π, para que o gráfico ficasse melhor representado aqui. Mas o GeoGebra ele repete, ele vai de 2 em 2π e depois ele volta e repete. Então é de 0 a 2π. Rogério, o Comitê Científico apresentou uma pergunta, um comentário, uma pergunta. O Comitê parabeniza o seu trabalho
Vou ler aqui, pessoal. O texto apresenta um relato de experiência relevante para a área. Os autores encerram o trabalho apresentando como sugestão de continuidade do estudo a construção de um círculo trigonométrico que traga por opção a marcação apenas dos ângulos notáveis, bem como representações usuais para as funções trigonométricas. Gostaria que o autor apresentador comentasse a respeito dessa possibilidade de sua importância. Então, pessoal, a gente sugeriu lá no final do nosso trabalho que, para quem tiver curiosidade, para aqueles que estão lendo e quiser dar um mandamento nisso aqui, é fazer esse projeto, sim, esse, só que além desse, por cima dele, não separado, um outro, junto com esse e por cima desse. Da mesma forma que se faz aqui uma função por cima da outra, você fazer um outro círculo aqui, que funcione por cima desse, junto com esse, enfim, e que ele marque não a passos contínuos, como esse daqui, que você vem e marca todos os ângulos, mas que tenha a marcação apenas dos ângulos notáveis. E quando a gente fala dos ângulos notáveis, né, 30, 45, 60, aí evidentemente a gente vai estender para quem fizer esse trabalho, você vai colocar os ângulos de eixo, né, 0, 90, 180, 170, 360, e colocar também os correspondentes, né, nos outros quadrantes aqui dos ângulos notáveis. De forma que, quando você mexer com esse controle aqui, você vai sair do 0 e já vai direto para o 30. Ele não vai ter intermediários. E do 30 você pula direto para 45, para 60, para 90 e assim por diante. Por que isso é importante fazer isso? Porque aqui às vezes tem como você localizar exatamente o ângulo que você quer através desse controle. Mas pode ficar um pouco difícil você pegar aquele ângulo, um pouquinho para cá, um pouquinho para lá e tal. Então se você puder, além disso, é além, não é fazer um ou outro, é além. Fazer também uma opção onde ele só pule pelos ângulos notáveis, isso aqui seria interessante. Existe construção feita desse tipo. Por que a gente não fez? A gente não fez porque não tinha tempo. Porque para sair do 0 e chegar nisso com cursistas que com a sua maioria não conhecem GeoGebra, isso aqui já leva um tempo. Então não tinha tempo. Então para fazer essa outra parte vai levar um tempo. Nesse repositório do GeoGebra tem centenas de círculos lá. Eu não vi nenhum, nem assim, nem dessa forma. Talvez tenha lá, até melhor. Mas esse que eu estou falando para vocês também eu não encontrei lá. Mas como é muito grande lá, eu não posso dizer para vocês que não tenha. Porém, tem um lugar que tem, eu vou passar para vocês, quem tiver curiosidade, vá lá no Google, acesse PET, P-H-E-T, Colorado, Círculo Trigonométrico. Vai lá, vocês vão ser direcionados para um site da Universidade do Colorado, nos Estados Unidos. Esse site está na sua maioria traduzido para português. Lá tem centenas e centenas de simulações, muitas na parte de física, mas tem muita coisa na parte de matemática, e o que chama atenção lá é a qualidade das simulações. E lá vocês vão encontrar esse círculo que eu estou falando para vocês, que faz a marcação não só contínua assim, mas também desses ângulos em graus assim. Gente, eu estou extrapolando meu tempo. Gente, obrigado por vocês, muito obrigado pela paciência, pela presença. Agradecemos a participação aí, Rogério. Próximo. Dando continuidade à nossa próxima apresentação, a ser referida aí pelo Matheus Costa, intitulada Uma proposta de aula a partir de análise de livros didática de matemática. Bom dia para todos. Como o título do meu trabalho é uma proposta de aula a partir da análise de didática de matemática, meu nome é Matheus Vitor e a minha orientadora que me ajudou nessa atividade foi a Ana Cláudia Molina Zaqueu Xavier. Primeiro, esse relato de experiência faz parte da disciplina que foi oferecida no semestre passado, a disciplina optativa de análise de livro didático. E nessa disciplina,
nós discutimos um pouco da importância do livro didático, como recurso pedagógico para o aluno e para o professor. Muitas das vezes em muitos lugares, o único instrumento, o único material disponível para o aluno. Muitos possuem dificuldades em acesso à internet e outros meios. E tivemos também, estudamos um pouco dos aspectos legais e histórias que envolveram o PNLD, que é o Plano Nacional do Livro Didático. O Plano Nacional do Livro Didático ele é basicamente um documento em si, um plano do governo, que distribui livro didático para escolas públicas de todo o país, de todos os cantos, no sentido de levar mesmo o material didático para o aluno ter acesso e auxílio no estudo. Os referenciais teóricos também que tivemos na disciplina foram as habilidades, estudamos um pouco das habilidades e competências da BNCC, que é a Base Nacional Curricular. Ela entrou em vigor, se não me engano, em 2000 ano passado, se não me engano. E basicamente o intuito dela é aumentar a carga horária dos alunos, como acho que a maioria aqui, não todos, né, pegaram só 5 horários na escola, agora tem um 6º horário, itinerários formativos, enfim, é uma nova organização do ensino básico. E a hermenêutica de profundidade, que é um referencial teórico, metodológico, desenvolvido pelo sociólogo John Thompson, que estuda as possibilidades da hermenêutica de profundidade na educação matemática, com análise de livros, análise de formas simbólicas também. E foi feito na disciplina a análise de 2 livros didáticos, olhando o PNLD, os requisitos do PNLD, do edital do PNLD. Tivemos até algumas fichas, analisamos para poder olhar o que basicamente se cobram para que o livro entre no PNLD. E também olhando se o livro abordava, claro, as 2 coleções foram já ligadas ao novo ensino médio, e se abordava também as habilidades e competências da BNCC. E também analisamos um pouco com a hermenêutica de profundidade. Claro, o tempo foi pouco, não fizemos um estudo tão profundo, mas fizemos essa análise. 2 análises, na verdade. O primeiro foi da coleção Matemática Interligada, da Thaís Marcelli, e depois na Matemática dos autores José Roberto Montorno, José Rui e Paulo Roberto. Lembrando que essas coleções são para ensino médio, a gente analisando. A primeira análise, por escolha, essa coleção possui 6 volumes, ambas coleções possuem 6 volumes, e a primeira eu escolhi o volume de Geometria Plana Espacial. E a segunda análise da volume de geometria. E falando um pouquinho das análises, percebe-se que ambos os livros abordam um pouco da BNCC, o que é cobrado, itinerários formativos, mas fazendo uma comparação entre os dois, basicamente o volume de geometria, do prisma matemático, se a gente olhar o que era antes da BNCC, do novo ensino médio, e olhar o que é hoje, não mudou muita coisa, ele deu só uma mascarada ali um pouquinho. O primeiro aborda pouco, mas aborda mais, traz mais meios para se trabalhar, mas também há um pouco de falta de exercício, principalmente os exercícios são exercícios muito repetitivos, né, algoritmos, principalmente na área de matemática, principalmente de geometria também, são os exercícios, mesmo que você pega um livro lá de 10 anos atrás, um livro de hoje, são praticamente a mesma coisa, né? Não há aquela interdisciplinaridade, não julgando os exercícios antigos, que por sinal são muito bons, mas também falta um pouco de atender mais os aspectos da BNCC. E a partir disso, a gente foi desenvolver uma sequência didática a partir das análises do livro, desenvolver uma proposta de aula depois de analisar os livros. E eu escolhi, tirando do livro lá da segunda coleção, de geometria, da coleção Prisma Matemática, tinha um exercício lá que trabalhava com o uso do Squirt. O Squirt, para quem não conhece, é uma linguagem de programação feita em blocos lógicos, que você vai montando, daqui a pouco eu mostro um exemplo, que foi desenvolvida recentemente e tem esse intuito de trabalhar um pouco da programação em si. Eu gosto de programação, do pensamento computacional, e essa atividade foi tirada lá
quando no terceiro ano do ensino médio, mais ou menos quando se estuda análise de volumes de corpos redondos. Ela foi estruturada no intuito de, partindo do pressuposto que os alunos já estudaram um pouco, tiveram a teoria disso, de corpos redondos, do volume, aquela forma do volume de cilindro, no caso, que foi em específico essa atividade. E basicamente seria revisar isso e poder transformar isso numa atividade mais, seria não mais legal, mas a atividade que colocasse os alunos mais por participação ali, os alunos mais participantes do conhecimento, construindo seu conhecimento. Então, no primeiro momento da aula, os alunos seriam convidados, né, para explorarem o Square, estudar um pouco do Square junto com o professor, como é que funciona, os blocos lógicos, ele é bem simples de estudar também, inclusive no site dele tem vários tutoriais, e aí criar um programa que, dado o raio e a altura do cilindro, seja calculado o seu volume. E depois disso, então, eles receberiam duas situações problemas, para que eles pudessem pensar no problema matemático em si e criar programas que faziam que davam a solução desses problemas. Aqui, esse primeiro programa aqui, esse aqui é o Square, ele é bem intuitivo, você vai montando um bloco lógico, conhece um pouco de programação. Quem não conhece também, ele é bem fácil de programar. E esse programa que eu disse, que seria calcular o volume, que seria o primeiro momento da aula, seria mais ou menos isso aí. Claro, aqui poderia ser bem mais simples em questão de linha, mas coloquei um diga lá, embaixo, pense, calculando, é mais só coisa de programador mesmo para enrolar o programa, na verdade. E aí ele pergunta a medida do raio, a medida da altura, e ele faz o cálculo do volume. A ideia de fazer esse programa é pensar na forma em si, como que eu vou inserir a forma no programa para ele trabalhar e dar a resposta do volume. Aí aqui, depois disso, então, eles receberiam a primeira situação problema. Eu vou ler rapidinho. A escola passou por um processo de reforma e novas construções. Sendo assim, será necessário comprar uma nova caixa d'água de formato cilíndrico, né, já que a atual está antiga. E, além disso, seu volume não é suficiente para a quantidade de alunos, pois o espaço de salas de aulas foi aumentado. Esta caixa d'água deverá ter um volume de no mínimo 16 mil litros e será construída no formato cilíndrico. Outro ponto a ser observado é o local que foi concretado para ser colocada a caixa, o que foi feito no formato circular. Logo, a caixa não poderá ter o raio que excede este tamanho e terá os pés com 1 metro de altura do chão. Ajude a administração da escola a ter as dimensões da caixa, como raio, altura e volume dentro dos parâmetros existentes. A ideia seria basicamente os alunos construírem um programa e levar lá para a direção da escola um exemplo que a escola vai querer, não, quero uma caixa de 16 mililitros, mas qual que seria o raio dela? Quanto que seria a altura dela? E aí o programa vai jogando valores, o programa vai dando fazendo esses cálculos. E aqui, um dos pontos, como eu disse, um dos pontos a ser observado, o local que foi concretado. Claro, nesse sentido, desprezando o concreto em si, mas lembrando que o corpo da caixa em si, que é a capacidade de volume, mas teria também a altura do pé da caixa, então, que não faz parte da altura do cilindro, então teria que se pensar nisso, que seria na altura como, basicamente, não na altura do cilindro, mas na altura como um todo que a caixa d'água iria ocupar. Aí os alunos iriam, a ideia seria simular essa aula, talvez ir para fora da sala de aula e simular um local ali redondo, com um certo raio, e poder manipular isso. A aula teria que calcular o raio, tanto a circunferência, para calcular o comprimento dela, enfim, trabalharia vários conceitos e revisaria muita coisa também dentro da matemática, e o aluno ali colocando a mão na massa, basicamente, fazendo os cálculos certinho. Seria basicamente isso, a programação do Scratch que ele iria fazer. Aí ele pergunta lá, o que você quer calcular do cilindro? Você quer a altura, o raio e o volume, ou seja, eu quero o raio e a altura desse jeito, então qual vai ser o meu volume? Eu quero o meu volume tanto, e a altura também só pode ser tanto, não pode passar de tantos metros, então qual que seria o raio? Então,
o programa perguntaria o que você quer. Se for o volume, então ele pede o raio e a altura. Se for, e aí ele dá o volume. Se for, aqui eu tive que cortar. Se for a altura que você quer, então ele pede se for a altura, então ele pede o volume e o raio. E assim vai. Se for o raio, então ele pede o volume e a altura. E aí tem as respostas. Depois disso, seria uma segunda situação problema. Pronto, já encontrei as dimensões da caixa, vai ter, sei lá, tem que ter mais de 16 mil para cima. Então, suponha que tem lá 18 mil litros, 1 metro de raio e certa altura. Então, agora eu preciso pintar essa caixa d'água. Quantos latas de tinta que eu vou comprar? Por alto, mais ou menos, supondo que uma lata de tinta de 18 litros faça 250 metros quadrados. Então, quantos latas de tinta será necessário comprar? E aí seria pensar novamente nisso, como que eu vou trabalhar a fórmula, aí trabalharia a área do cilindro um pouco, e pensar nisso. E claro, se eu vou comprar uma lata de 18 litros, vai sobrar tinta, o que é mais viável, dá para trabalhar essas coisas. E aí, então tá aí. Ele pede o raio, a altura, e então ele vai dar a área total do cilindro. Mas se eu tenho a área total, aí ele pergunta, você quer saber a quantidade de tintas? Lá para saber a quantidade de tintas que será necessário comprar, diz ok. Aí a pessoa digita ok lá, ele vai fazer, aí tem que fazer o arredondamento, porque claro, se for menos de 250 metros, o programa entenderia que se não usasse o arredondamento na programação, teria 0 lata de tintas, então não faz sentido. Claro que em alguns casos sobraria tinta, e aí ele fazia a conversão. E depois da terceira, um possível terceiro momento seria trabalhar, mas dependendo das dimensões eu vou gastar mais tinta. E então, será que vale a pena o tamanho da área, enfim, então, para trabalhar vários conceitos, vai sobrar muita tinta, dependendo da dimensão ou não, o que vale a pena, isso seria interessante trabalhar. Seriam algumas habilidades e competências da BNCC, estão lá todas nas BNCC. E as considerações finais, a gente percebe que o livro é um importante recurso pedagógico, mesmo que muitos talvez não gostem de utilizar, mas existem livros bons, livros mais ou menos também, mas existem muitos livros bons que ajudam, e aí ele é fundamental para enriquecer o conhecimento também, dar uma ideia de utilizar como essa atividade. O livro, no caso, trazer só aquele primeiro programa lá, trabalhar o volume, o Squared fazia o programa para calcular o volume, mas aí a partir disso eu pensei nas duas situações problemas, dá para enriquecer o conhecimento. E é isso, as referências, e coloquei no... Muito obrigado a todos pela atenção. Claro, mas pode fazer perguntas, é só uma brincadeira. Eu gostaria só que você soletrasse o nome do software que você usou para programar. Ou qualquer coisa escrever ali na Isso, pode ser. Eu só eu acho que ele é rascunha ou se você colocar isso no Google aparece, está no endereço, mas eu acho que eu esqueci do endereço eu esqueci de colocar o endereço dele, mas eu achei ele bem simples no Google. Para coisa depois eu te ajudo no final do vídeo. Obrigado. Matheus, o Comitê Científico colocou uma pergunta, na medida do possível, né, se conseguir responder. Na situação problema 1 proposta, né, explique como a altura da base concretada, que irá apoiar a caixa d'água, precisa ser considerada, e se é preciso considerar o pé direito do local onde ficará esta caixa, caso seja um lugar fechado. Na verdade, a altura do concreto em si da base, isso eu não pensei na hora da atividade, né? Foi algo que então seria basicamente desprezado na situação do problema. E a questão do pé, se fosse um local fechado, essa é a ideia, né? O pé. Então, além da altura do cilindro, que seria o corpo da caixa, eu ainda tenho o pé. Então, se for um local fechado, eu ainda tenho que tirar aquele 1 metro do pé para poder ter a altura do cilindro, senão não cabe lá dentro. Então, teria que considerar
altura do pé também, se fosse uma outra pessoa. Tem mais alguma consideração? Não. Agradecemos novamente. Continuidade na próxima exposição. Terceira apresentação, intitulada Desafios e Possibilidades do Ensino de Matemática em Tempos de Ensino Remoto Emergencial, a ser proferida aí pelo Vicente Samir de Santos. Olá, meu nome é Samir de Santos, a minha orientadora foi a Ana Cláudia e eu faço parte do PET Matemática e sou bolsista. Vou apresentar o meu trabalho. Vou falar sobre isso, vamos começar. O meu objetivo da pesquisa é eu querer saber sobre os problemas que acontecia, tipo, como que os professores estão lecionando durante o ensino remoto, quais as metodologias que eles estão fazendo. Então, me perguntei isso. E o meu objetivo geral era elaborar compreensões sobre professores e professoras que operaram no ensino remoto. Ou seja, eu queria saber a metodologia, o objetivo geral, sabendo que o tempo, tipo assim, o meu objetivo era saber como eles fizeram. Então, a pergunta veio o questionamento e o objetivo é como que eles fizeram. A metodologia que eu utilizei foi história oral. História oral, eu entrevisto vários professores, no caso eu entrevistei 2 professores. A história oral eu coloco um gravador e eles vão falando tudo e eu vou escutando e depois eu vou fazer uma transcrição. A transcrição seria escrever tudo que eles disseram e depois acontece a textualização. A textualização seria colocar esse texto na forma de norma culta, na norma gramatical, bonita, sem as figuras de linguagem e tudo mais. E depois que eu peguei esses textos, eu li esses textos e comecei a analisar esses textos. Comecei, tipo, o que tem parecido, o que tem de semelhante nesses textos, o que me deixa questionado, o que me deixa angustiado. Então, com esses 2 textos, eu consegui 3 temas, que seria o que o governo de Minas Gerais fez durante o ensino remoto, a evasão dos alunos no ensino remoto e estratégias de ensino utilizadas durante o ensino remoto. Vamos começar pelas ações do governo do estado de Minas Gerais. Primeiramente, eles fizeram, eles incluíram Conexão Escola, que oferecia monitorias para o programa PET. O PET era o Programa Tutoriado de Extensão, isso mesmo, que eram transmitidas no Se Liga na Educação. Ou seja, eles fizeram um Conexão Escola para oferecer monitorias para o PET, e esse PET os videoaulas estavam disponíveis no Se Liga Educação, ou seja, os alunos poderiam ver um dia depois, 2 dias, mas tinham que fazer aquelas atividades. E tudo isso foi disponibilizado pelo governo. Porém, essas ferramentas que foram ofertadas pelo governo, os próprios professores não conseguiam utilizar. Eles não conseguiram receber um curso apropriado para a utilização dessas ferramentas. Mesmo sabendo que ocorreu a pandemia e teve 4 meses de recesso no ensino médio e no ensino fundamental. E com isso, os professores utilizaram os PETs, né? E um relato que eu tenho
era que a proposta era muito boa, tipo assim, ia facilitar, era os professores pensaram, vai facilitar, é uma apostila, vai ter várias matérias. O problema é que tinha conteúdos repetitivos, erros ortográficos. Os dois professores que eu entrevistei falaram assim, o PET foi feito por uma pessoa que nunca pisou numa escola, porque não tinha condições. Teve uma professora que disse que durante os 4 trimestres não veio equação do segundo grau, que é uma matéria muito importante para o 9º ano, enquanto veio probabilidade 2 vezes. Não é uma matéria importante, mas como existem tantas outras, precisa usar passar em todas as atividades, né? E aí, como que essas ferramentas pelo governo não foram utilizadas pelos professores pelo fato deles não saberem, então a ferramenta que ele utilizou foi o WhatsApp. As próprias escolas pegavam os celulares dos alunos e organizavam um grupo de WhatsApp. E os professores diziam que não conseguiam administrar seus horas. Tipo assim, eles mandavam suas videoaulas e suas questões, só que o aluno mandava uma dúvida às 2 da tarde, outra às 8 da noite, uma da madrugada, então não tinha noção. Ou seja, e o professor respondia, porque ele falava, vou ajudar, eu estou aqui online mesmo. E com esses PETs, porque isso seria tudo online no caso, essas coisas seriam tudo online. Algumas pessoas não têm acesso a celular e nem a internet. Então o governo disponibilizou o PET impresso, que seria para as pessoas pegarem os PETs e fazerem as suas atividades em casa sem precisar ver videoaulas. Para minimizar essa situação, o governo ele comprou celulares para os estudantes, porém, por logística de situação, ele só conseguiu comprar esses celulares em novembro e as aulas voltaram em janeiro. Ou seja, esse recurso que eles utilizaram não foi muito bem gasto, vamos dizer assim. E agora eu vou falar sobre a adesão do ensino remoto, que tem um pesquisador chamado Murrow, dizendo que aprender está muito associado a um local de aprendizado. Então, um local que você tem um horário, que você tem responsabilidade, que você tem uma pessoa ali, você consegue escutar, você consegue ter um ambiente, você tem as luzes próprias e tudo mais. E com essa pesquisa, eu fiz ela em um ano, durante as pesquisas. O que eu pesquisei foi os professores, os relatos dos professores e pesquisas durante o ensino remoto. Como não tinha muitas pesquisas durante o ensino remoto, eu procurei sobre a adesão do ensino remoto em Minas Gerais, porém eu não consegui achar. E eu consegui achar dos estudantes no estado de Paraíba, que eram estudantes que eles tinham acesso à internet e perguntavam por que razão vocês não estão frequentando as aulas do ensino remoto. E os relatos eram tarefas domésticas impostas, barulhos de rádio, televisão, falta um local apropriado de estudo, que seria tipo, a casa não é um local para estudo. Tem um outro relato que também, a gente não pode falar que tipo, só tinha bons alunos que estavam tentando estudar e não conseguiam. Também nesse estudo, tinham estudantes que entregavam o PET impresso e depois voltavam em branco. E questionavam, perguntavam para os pais e os pais não respondiam nada. E em relação a essa dificuldade, tem um relato de um professor que reparou que tem a ausência dos alunos. Que quando ele trabalhou antigamente, em 2019, com um recurso remoto, que é o Classroom, essas ferramentas. Só que uma aluna conversou privado e falou assim, olha, eu não tenho celular. O meu celular é dividido para mim, para minha irmã e para minha outra irmã. Então ele não conseguia disponibilizar esses recursos que ele disponibilizou lá em 2019, que começou a tentar ter uma aula mais dinâmica, e ele não conseguiu a atração dela pelo fato de ela não ter internet ou um recurso digital. Então, eu analisei
com esses professores as estratégias que eles utilizaram durante o ensino remoto. Que os professores utilizavam gravações como podcast, eles utilizavam figurinhas para incentivar os alunos, produção de vídeos, prints, ou seja, um aluno printava uma tela, uma questão, o professor ia lá e respondia aquela dúvida. Relatos dos que eu entrevistei foi... Ela teve que apelar para o sanduíche, que foi que ela dava uma aula no noturno, e ela tentava sempre dar atividades e os alunos nunca respondiam. Então, ela um dia mandou no grupo do WhatsApp: quem me mandar 5 questões aqui agora em 1 hora, vocês vão ganhar um sanduíche. E teve apenas uma resposta, que o cara respondeu e ganhou um sanduíche. Mas o professor não consegue pagar sanduíche para todo aluno, assim, cada atividade. E também utilizaram o Google Sala de Aula como lista de exercícios. O próprio professor fala que é uma ferramenta que dá para utilizar no ensino remoto e tanto no ensino presencial, que pode colocar uma lista de exercícios na plataforma e os alunos verem depois e fazerem quando eles quiserem, tipo, como extracurricular. E a conclusão que eu tive foi que as propostas do Estado, de governo de Minas Gerais, para amenizar a situação do ensino remoto emergencial foi um pouco tardia. E mostra a desigualdade pelo fato de ter alunos com celulares e outros que não têm celular e não têm nem acesso à internet. E afirma em 2011, tem uma pesquisa que eu vi, que em 2021 teve que as redes públicas no ensino fundamental as pessoas saem com 23% de noções básicas de matemática. E no ensino médio esse valor cai para 7,8%. E as minhas referências são essas. Obrigado, Samir, pela apresentação. Alguém tem algum comentário, pergunta? O comitê científico questionou o que mais te impactou durante esse ciclo. O que mais impactou? É difícil, às vezes. Olha, eu achei essa do sanduíche muito... Assim, como assim você pode um sanduíche para o aluno para fazer exercício? E os celulares, eu acho que foi uma verba que eles não precisavam utilizar, pelo fato de a pandemia já estava acabando. Eu acho que eles utilizaram uma verba não necessária. Mas foi isso. Agradecemos ao Samir novamente. Eu tenho a agradecer ao PET novamente, a Ana Cláudia e o Bronze, que é tutor do PET. É incrível. Muito obrigado. Pessoal, só enquanto a gente aguarda, né, dá uma atualização a respeito do programa de atividades. Hoje à tarde a gente tem as 2 horas no curso do professor Santos aqui, certo? E posteriormente temos a palestra com o professor Aristeu, virtualmente através do nosso canal do YouTube. À noite, o segundo dia do curso do professor Leandro da estatística, né? E a partir das 8h30 a gente reúne para celebrar aí a semana lá no Arquibancada. Os outros convidados, aqueles que assinaram a lista de presença. Desculpa, a palestra do Emerson.
Weber. Esqueci desse aqui. Então é isso, pessoal. Aguardemos mais uns minutos. Isso. A questão é a seguinte, depende da... É porque tinham vagas limitadas, né? Aí a partir das opções que você colocou, a gente ampliou. Só poderia, mas aí questão de vagas, mas como se for quiser participar do curso, chega um pouquinho depois para esse lugar. Participar assim. Nossa última apresentação da manhã, com a Arielle, vai apresentar para a gente equações diferenciais ordinárias aplicadas ao estudo de vibrações mecânicas. Fala isso. Bom dia, eu vou apresentar esse trabalho hoje. Meu nome é Arielle e a minha orientadora é Ana Paula Fernandes. Então, na introdução eu vou falar um pouco sobre os fenômenos de vibrações, depois eu vou falar de algumas definições e resultados que são importantes. Em seguida eu vou falar de um método de resolução de um tipo de EDO específica. Vou falar de exemplos de vibrações, mostrando diagramas de conflito delas e também quais são as equações obtidas. E vou detalhar mais a vibração livre não amortecida viscosa, mostrando o método de resolução da equação. Então, você consegue encontrar vários fenômenos que podem ser considerados fenômenos de vibração, como o comportamento de uma estrutura durante terremotos, quando uma máquina está desbalanceada e está rotacionando, e também devido ao próprio movimento das linhas de transmissão de energia elétrica devido aos ventos. Alguns desses modelos de vibração podem ser modelados, quando eles são simplificados, por modelos Bloch e Mola, que é o modelo aqui, desse trabalho. E quando você trabalha com esses modelos, surgem, obviamente, essas equações diferenciais. Então, primeiro, o que é uma equação diferencial ordinária? Uma EDO. Vai ser uma equação que vai conter as derivadas de uma única função de variável real. Ou seja, que o domínio é os reais. A ordem de uma EDO vai ser a ordem da maior derivada que aparece. E as EDOs, elas podem ser classificadas em lineares e não lineares.
EDO linear de enésima ordem é uma EDO que você consegue escrever de acordo com essa equação 1, em que esses coeficientes C e I são funções da variável independente t. E também todas as derivadas da sua função, elas estão elevadas ao expoente 0 ou 1. As equações diferenciais lineares podem ser classificadas em homogêneas ou não homogêneas. Então, tudo isso, essa classificação é de acordo com a própria equação aqui. Então, quando aquela função que está do outro lado da equação, aquela g de t, for uma função nula, a EDO linear é homogênea. Se não for nula, ela é não homogênea. Se você tiver uma EDO não homogênea e só trocar aquela função g de t pelo zero, você vai ter uma outra EDO, né? Só que seria a homogênea associada a ela. Agora falando das soluções de uma EDO homogênea, se você tiver n soluções dessa EDO em um intervalo e você fazer a combinação linear dessas soluções, você vai obter outra solução. No caso, pelo segundo teorema, se essas soluções forem linearmente independentes, então a combinação linear vai ser a solução geral daquela EDO, que a solução geral seria toda solução que pode ser uma solução dessa EDO, vai poder ser escrita dessa forma, antes que você tenha que ajustar os coeficientes. Agora falando de métodos de resolução. Nesse caso, um caso bem específico, que é a homogênea com coeficientes constantes, para você poder resolver, você supõe que uma solução é e elevado a lt, você faz as substituições e depois você chega nessa última equação aqui, que no caso a r quadrado mais br mais c. Você tem que resolver essa equação para poder achar o valor de r, consequentemente achar a solução. E é só resolver a equação de segundo grau, tem 3 casos, dependendo do valor de delta, e seriam essas as soluções gerais. Agora, no caso da EDO não homogênea, como que você resolve ela? Por esse teorema, para você resolver ela, basta primeiro você resolver a homogênea associada e a solução dessa homogênea associada vai ser chamada de solução complementar. E a solução da não homogênea vai ser essa solução complementar somada a uma solução particular. A essa solução particular você vai ter que pegar um método para resolver, porque é uma solução limite parâmetro e você vai ter que conseguir encontrar essa solução. E um método que você pode usar é o método dos coeficientes indeterminados, em que você propõe uma solução de acordo com, igual fez anteriormente lá no caso dos coeficientes constantes, você propõe essa solução e depois você tem que encontrar valores de incógnitas que vai aparecer. Agora eu vou falar das vibrações. Vai ser usado aqui duas leis, que é a lei fundamental da dinâmica, que fala que a força resultante para um sistema é a massa do sistema M vezes a aceleração, e a lei de Hooke, que fala que a força elástica de uma mola sobre um sistema é menos kx, onde esse x é a deformação da mola, o k vai ser uma constante que depende da mola, e esse negativo indica que a força elástica sempre aponta no sentido contrário à deformação. E todos os vetores vão ser representados em negrito, não com as flechas. No caso da vibração livre não amortecida, que é o caso mais simples, você tem aqui o diagrama de corpo livre, em que você coloca todas as forças que agem no sistema. Então, no caso, você tem a força peso, a normal e a força elástica, que aqui tem uma bola presa a esse bloco. A força peso e a força normal elas devem se equilibrar, porque aqui eu estou considerando que o movimento acontece só na horizontal. Então, se eu fizer somatório de forças que agem na direção do movimento, eu vou ter que a força resultante é a força elástica, que tem valor menos k vezes x. Aqui o x não é só a deformação da bola. Dependendo de onde você adoça o seu sistema de referência, o x também vai ser a posição. E com isso, depois você iguala pela lei fundamental da dinâmica ao produto da massa pela aceleração. A aceleração é a derivada de segunda ordem da posição e você encontra a equação.
No caso da forçado não amortecido, a única diferença é que você vai ter uma força externa periódica que vai agir, que tem o valor F0 seno de ômega t. Você age da mesma forma que o anterior e você vai encontrar qual que é a equação. No caso, essa equação ela é não homogênea e a anterior é homogênea associada a ela. Então, para você resolver essa, você utiliza a solução que você encontrou lá, mais uma solução particular que você encontra a partir dessa equação. Depois, a gente tem a vibração livre não amortecida viscosa, que quando fala que é viscosa é porque tem uma força de amortecimento. Nesse caso, você pode considerar a força de amortecimento como sendo diretamente proporcional à velocidade do bloco. Então, ela vale C vezes a velocidade. E o negativo seria porque essa força sempre vai apontar contrária à deformação, ao movimento. Então, você faz novamente a força resultante, que é menos FE menos FA, usa a lei fundamental da dinâmica, a lei de Hooke, e você acha a equação. Agora falando da vibração forçada amortecida viscosa, que seria o caso mais geral, onde você teria a força F periódica e a força de amortecimento. Então você faz novamente o diagrama de corpo livre, a força resultante, usa a lei fundamental da dinâmica e você acha essa equação. Aí essa equação aqui eu vou apresentar uma forma de resolver ela, porque ela é uma equação não homogênea, ela é um caso mais geral que engloba todos os outros três casos. Então, essa é a equação, para você resolver ela, primeiro você vai pegar a homogênea associada, que é essa equação 3, que é só você trocar aquele termo F0 seno de ômega t por 0, e você vai resolver essa equação. Essa equação, ela vai ser homogênea de coeficientes constantes, então é só fazer aquilo de pegar uma solução elevada a RT, achar essa equação e resolver essa equação no segundo grau. Então você teria essas três possíveis soluções complementares de C. Depois, para você achar a solução particular, você usa o método dos coeficientes indeterminados. Então, a solução que você pode propor é essa equação 4. Por que você propõe ela? Porque lá na equação aparece um seno, em derivada de seno e cosseno, assim por diante. Então, você tem que colocar o cosseno também, que eles vão surgir. Só que essa equação 4 é um pouco complicada se for substituir na equação. Então, você usa um artifício que é chamar o A de B seno φ, o B de B cosseno φ. Também são parâmetros que você não conhece. E você faz umas manipulações, você encontra a equação 5. Essa equação 5 é que você substitui, porque ela é mais fácil. Então, você vai pegar a equação 5 e vai substituir aquela sua equação inicial, aquela da vibração forçada livre não amortecida viscosa, e você vai pegar e encontrar essa equação aqui, ó. E nessa equação, você consegue substituir os valores dentro do seno por zero, você zerar o seno, depois você tenta zerar aqui o cosseno, aí você encontra essas duas equações, porque você usa o fato que o seno e o cosseno são linearmente dependentes. E aí você tem que resolver esse sistema. Aí você pode resolver esse sistema e você acha o valor de D e Φ. Depois que você acha o valor de D e Φ, você substitui e acha a solução particular. E aí a solução geral vai ser a soma da complementar com a solução particular. Então, apesar de não ter sido abordado no trabalho, aquelas equações que surgem é muito comum fazer análises qualitativas das equações, não necessariamente resolvê-las, porque com essas análises qualitativas são obtidos diversos parâmetros que são importantes quando você vai fazer um projeto, como frequência natural e fator de amortecimento. Aí essas são as referências, o livro do Merriam para falar de dinâmica e o livro do Zio para poder falar das equações diferenciais. E é isso, muito obrigada. O comitê fez uma pergunta geral no contexto de que se você pretende estudar isso com viés numérico. Eu acho bem interessante. A gente tem a disciplina de vibrações daqui a um ano e eu acho que pode ser uma coisa que eu vou tentar fazer sim. Alguém tem mais algum comentário, consideração, dúvida? É isso, pessoal. Então agradecemos novamente. Pois não. Qual que é o curso que você faz? Engenharia mecânica.
agradecemos novamente a Arielle. Vamos ter encerrado as sessões de apresentação de trabalhos. Então, voltamos aí às 2 horas e 20 minutos, professor. Agradeço.